Sejam todos muito bem-vindos à Catequese com Daniel Silveira. Quero acolher a cada um de vocês e já vou logo dizendo no começo aqui, vou tentar dizer no começo de todas as catequeses que eu vou dar aqui no canal, uma nova playlist de catequeses que irei fazer. Vou logo dizendo no começo, só vai estudar comigo aqui quem de fato quer. Então, não pense que eu vou apressar a minha fala, porque você acha que o tempo vai ficar muito longo ou vai ficar um vídeo muito longo. Assista quando você tiver tempo, né? Nas opções de configuração tem para acelerar a voz. Você também tem essa opção pelo YouTube. Se você não sabe fazer isso, aprenda, tá bom? Mas, nesta formação, nesta catequese, eu quero iniciar aqui um estudo apenas com aqueles que realmente querem estudar a fé católica, crescer de fato na espiritualidade. Amém? Então, não tenha pressa. Reserve tempo para Deus. E é justamente sobre essa situação gravíssima que temos em nossos tempos de hoje que eu vou tratar aqui. A falta de paciência para com Deus. Infelizmente, a humanidade está com uma espiritualidade seca, inexistente em muitos casos, por conta que não querem ter paciência para, por exemplo, uma formação como esta, uma vida de oração, uma disciplina para com Deus. Então, não saia desta formação se você quer crescer na espiritualidade. Mas se você não quer, não assista, porque acha que é muito tempo, que vai demorar demais. Aí, para você estar aqui querendo sair, não adianta. E você que quer ficar, pegue a sua Bíblia, o seu catecismo, pegue a caneta e o papel, porque nós iremos estudar, certo? Vou colocar o conteúdo aqui para vocês que amam estudar comigo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu peço por intercessão de Nossa Senhora, afasta de nós toda ansiedade, todo o desejo de sair desta formação. Que nesse momento caia por terra toda obra do maligno. E aqueles que estão apressados, nesse momento repreenda a pressa. Que possam prestar atenção no conteúdo, se possível anotar o que for preciso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, o tema desta nossa catequese, abrindo aí a playlist de catequese no meu canal, é o esvaziamento espiritual da humanidade. E eu quero fazer a leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo de número 18, do versículo 1 a 8. Vejamos o que está escrito aqui. Propôs-lhes Jesus uma parábola, para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouves o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite?
porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas, quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Querido povo de Deus, aqui nós temos uma certeza dada por nosso Senhor Jesus, que Ele irá sim socorrer os justos. Mas no finalzinho, aqui desse texto que acabei de ler para vocês, do Evangelho de São Lucas, capítulo 18, do 1 ao 8, no versículo 8, de forma específica, é que eu quero me aprofundar aqui. Aqui diz: digo-vos, em breve lhe fará justiça, mas, quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Por que aqui está dizendo isso? Eu não sei se você que está me assistindo, de fato, consegue perceber que quanto mais o tempo está passando, as pessoas elas vão perdendo a paciência de ouvir sobre Deus, a paciência de estar numa pregação, de fazer uma oração mais longa, de estar na presença de Deus, de ouvir sobre o Senhor. Quantos que já nesses 6 minutos de catequese já sumiram desse vídeo? Porque não tem mais paciência. Estão acostumados com o que a modernidade os proporciona, que é a velocidade. Se você for fazer uma análise, você vai ver que o mundo hoje, ele é mais fácil em tudo. Antigamente você tinha que levantar do sofá para ir poder trocar o canal de TV. Você girava assim para mudar de canal. Hoje você, lá mesmo sentado, você aperta o botão e o canal, ele muda. Em algumas televisões já encontra-se o comando de voz. Você segura um botão, fala e a televisão coloca onde você quiser. Nós estamos presenciando, na nossa atualidade, a facilidade de o ser humano se deslocar de um lugar para o outro. O avião, o carro, a moto, o ônibus. Antigamente não existia isso. Tudo era mais difícil, era mais complicado. Estou dizendo que esse desenvolvimento da tecnologia se trata de um pecado? Não. Estou dizendo que as pessoas estão puxando esse costume de facilidade, esse costume de velocidade para dentro de suas vidas espirituais. Ou seja, eu puxo essas coisas fáceis para a minha vida espiritual. E o que é que acontece? Eu começo a não suportar mais 1 hora, 1 hora e meia de missa. Porque eu já estou achando que está demorando muito. Por que isso? Porque o meu corpo está funcionando e mandando na minha alma ao ponto de querer colocá-la dentro de sua velocidade. Da velocidade carnal, da velocidade terrena, da facilidade terrena. E isso tem destruído muitas pessoas. Tem arrastado um grande número de pessoas para uma apostasia, para um afastamento de Deus. Arrastado um grande número de pessoas para o inferno. É muito pesado ouvir isso, eu sei, mas é um fato. As pessoas estão sendo arrastadas para uma vida sem Deus, para uma vida sem disciplina espiritual, para uma vida sem obediência à lei de Deus. E elas estão trancadas em uma preguiça doentia, pecaminosa, destruidora. Que nós possamos refletir, eu e você, meu irmão e minha irmã. Será que nós estamos dessa forma? Será que nós estamos presos na preguiça, na velocidade carnal, naquilo que o mundo hoje
vivencia? Ou nós estamos mantendo a nossa fé acima daquilo que desejamos? Porque, ora, o seu desejo talvez seja de sair da missa. Você não aguenta rezar o rosário todo. Mas será que você tem que viver conforme os seus desejos? Não. Não viva de acordo com o que você deseja, porque senão você não vai ter comunhão com Deus. Você precisa entender que não é o seu desejo que deve prevalecer, e sim o desejo de Deus. Nós estamos presenciando uma humanidade destruída porque o povo se perde agora, não apenas por falta de conhecimento, mas por falta de decisão verdadeira por aquilo que elas conhecem. E muitos até conhecem a Deus e mesmo assim se afastam dele. Muitos até conhecem, prestem atenção, muitos até conhecem a Deus, mas devido misturar a carne com a alma ao ponto de deixar com que as coisas da carne prevaleçam e não as necessidades da alma, aí as pessoas estão se esvaziando, perdendo a real intimidade com Deus e, consequentemente, se tornando pessoas vazias, infelizes e no caminho da condenação eterna. Perceba que o mundo quer pregar uma facilidade a tal ponto de começarem a olhar para a disciplina divina, para os mandamentos de Deus, como algo cansativo, desgastante. E o que é para essas pessoas não é desgastante? É viver uma vida relaxada. Entenda que na espiritualidade não existe facilidades como um controle remoto. Não é esse algo cômodo. A espiritualidade nem sempre vai ser conforto. Muitas das vezes vai ser penitência, vai ser batalha, vai ser perseguição, vai ser guerra de fato. Mas muitos não estão mais querendo viver essas realidades. Por quê? Porque pegaram os costumes das facilidades terrenas e se escravizaram neles. Muitos em nossos tempos não têm mais paciência para conhecer a Deus ou não querem ter paciência para manter a fé viva. Alguns até tiveram a paciência no começo, escutavam as pregações até o final, prestando atenção, fazendo anotação, tudo direitinho. Mas depois perderam a paciência ao ponto de nem regar mais a sua fé. É como se fosse o enjoaram de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, se você enjoou de Deus, repreenda isso com a decisão de manter a sua vida espiritual viva. E manter a vida espiritual viva não significa que você vai ter uma sensibilidade, um choro, um arrepio, não. Vá para a Santa Missa mesmo não querendo ir. Vá para o grupo de oração mesmo não querendo ir. Faça suas orações mesmo não querendo. Porque é nessa hora que você está dizendo para a sua carne, ei, você não manda aqui. Quem manda é a vontade de Deus. Quem manda é a vontade de Deus. O mundo transforma o prazer em combustível de vida e isso não funciona. Olha que profundo isso que eu anotei aqui, né? Eu vou colocar a fotinha da minha anotação aí para você poder dar pausa no vídeo, fazer toda essa anotação, esse estudo, passa por caderno, tudo aí. E que isso sirva para você evangelizar também, né? Veja, o mundo transforma o prazer em combustível de vida, e isso não funciona. Por que não funciona? Você percebe que as pessoas estão pegando o prazer e querendo colocar como combustível de vida. E, na verdade, isso se transforma em combustível de morte. Quanto mais injetado na vida das pessoas o prazer é,
mais mortas elas se tornam. O prazer que eu me refiro é o quê? A preguiça, o conforto, a falta de disciplina, a falta de obediência a Deus. Isso é um injetar em si um prazer pecaminoso, destruidor, que não é de forma alguma um combustível de vida, e sim de morte. Isso destrói você. Isso acaba com você. Então, cuidado com essas facilidades. Hoje em dia, há muitas pessoas que, podendo se ajoelhar, não se ajoelham porque dói um pouco o joelhinho. Tudo é fácil. Tudo é conforto. Tudo é almofada. Não precisamos mais de segurar uma cruz que pese nos ombros. Trocaram uma cruz de madeira por uma de veludo. E a disciplina espiritual foi morrendo. E o que nós estamos presenciando na nossa atualidade é uma humanidade perdida pela facilidade. Perdida na preguiça, no prazer sexual, no prazer dos lazeres. Nem todo lazer é pecaminoso, lógico, mas quando isso é vivenciado de forma exagerada, a gente leva mais a sério em conquistar um financeiro para ter um lazer do que fazer uma caridade, do que investir num livro espiritual. Veja, as pessoas pegam o dinheiro e investem todo no lazer e a espiritualidade fica zero. São escravas da facilidade. Meu irmão, não seja escravo da facilidade. Pois lembre-se que aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, do versículo 13 ao 14 diz: entrai pela porta estreita. É mais fácil o quê? Entrar por uma porta estreita ou por uma porta larga? Lógico que é pela porta estreita. Entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Raros. Por quê? Porque vai ser sempre mais fácil você estar no conforto, na preguiça. Você vê as pessoas hoje, quando eu converso com muitas pessoas, eu pergunto: você faz jejum? Faz penitência? A maioria das pessoas que eu pergunto dizem que não. Que não sabem nem mesmo como fazer um jejum. Há uma imersão na facilidade, na preguiça, no conforto. Há pessoas que vão na igreja e às vezes reclamam tanto do calor que tiram o foco de Jesus para reclamar do calor, como se você reclamando iria ativar um ar-condicionado pela sua reclamação. Queremos o conforto, a facilidade. Estamos acostumados com uma almofada. Estamos acostumados com um travesseiro ao invés de uma cruz nos nossos ombros. Entenda o que eu estou querendo dizer. Queremos o conforto e desprezamos a disciplina, desprezamos a penitência, desprezamos o jejum, desprezamos os mandamentos da lei de Deus. Quantas pessoas, por exemplo, que falam tanto em Deus, querem ser tão sábias, de tanta vida de oração, e não fazem caridade. Não se envolvem em nenhum projeto social. Por quê? Porque é mais difícil. Então elas procuram o mais fácil. Ela olha para os pobres e diz apenas assim: vou rezar por todos eles, vou colocar diante de Deus. Poxa, e a ação? Daniel, mas eu não tenho condição financeira. Mas você deve conhecer alguém que tem. Vai até essa pessoa, tenta conseguir uma ajuda para aquela família necessitada.
Cadê as nossas ações? Veja, a ação ela é mais difícil de acontecer do que as palavras. As palavras são mais fáceis. É bem mais fácil eu falar de Deus, falar com Deus, mas não vivenciar o que de fato Deus quer que eu faça. Falar de Deus, olha, Jesus te ama. Ou falar com Deus, Jesus, eu creio no teu amor. Mas e a ação? E a movimentação? E o desgaste físico? E o convívio com a dor de exercer esta fé, uma fé que funciona, que se movimenta e não apenas que diz, e não apenas que fala. Então o mundo quer transformar o prazer em combustível de vida, mas isso não funciona. No livro Escola da Perfeição Cristã, até recomendo você comprar esse livro, você que está me assistindo, pesquisa aí no Google depois, livro Escola da Perfeição Cristã. Esse livro é maravilhoso, é um retiro espiritual você ler ele. Na página 33 da edição que li, vai dizer algo muito interessante, olha só. Não querer se dirigir segundo a vontade de Deus é mesmo uma espécie de idolatria. Não querer se dirigir na presença de Deus, não querer se dirigir segundo a vontade de Deus, é mesmo uma espécie de idolatria. Então as pessoas que estão trancadas nessa preguiça, nessa indisciplina, nesse conforto, sabe o que é que elas estão fazendo? Transformando o prazer físico delas em um falso Deus. E elas estão o adorando, se adorando, em vez de adorar a Deus. Ao invés de adorar a Deus, estão se adorando. Fazendo mais a própria vontade do que a de Deus. Livro A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Outra recomendação de livro aqui, né? Eu vou citando os livros aqui, você vai fazendo sua listinha aí. Vou comprar os livros que o irmão recomenda. Vamos lá. A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Esse é o nome do livro. Página de número 20 da edição que lhe diz. Quem remonta do pecado até a vida da graça assemelha-se ao sol nascente, que não dissipa as trevas no instante, mas aos poucos. Lógico que eu preciso te conscientizar disso. Também não é você virar santo em um piscar de olhos, mas é preciso dar início. Você que está me assistindo, dê início a uma vida espiritual de fato. Você que está aí com várias preguiças, com vários comodismos, com várias reclamações e etc e tal, começa a repreender isso e começa a fazer penitência, fazer teu jejum. Procura pessoas de Deus para te orientar. Outra formação, vou falar um pouco mais sobre isso, detalhar mais. Mas veja, pega, por exemplo, quarta-feira e sexta-feira, faz jejum. Pão e água até um horário X. Não come carne. Faz alguma coisa e entenda, o jejum, ele precisa ter dor, porque senão não vale. Tem gente que diz, estou fazendo jejum de pão e água. Aí o miserável come 10 pães. Que diabo de jejum é esse? O cara fica empanzinado de pão, como diz aqui no Ceará, empanzinado, cheio, e água, e pão. Não. Você tem que sentir um pouco da dor da fome, o desconforto. Também não é para você fazer jejum para você passar mal e morrer, entenda. O jejum não é apenas também... quando você for fazer um jejum de alguma comida, une isso também a outras coisas. Por exemplo, só vou usar o celular a partir de tal hora.
Já que eu tomo café com açúcar, nesse dia eu vou tomar café sem açúcar. Ou seja, coisas que te desconfortam. Você precisa saber conviver com o que desconforta, porque senão você não vai ter espiritualidade de verdade. Entenda essa verdade. Entenda isso. Então você vai começar assim, vai aos poucos, vai batalhando, que você é como o nascer do sol, ele vai expulsando as trevas. Na medida em que você for se esforçando na vida de oração, no jejum, na penitência, você vai perceber que as trevas vão sendo expulsas da sua vida. Você vai ter bem mais força para renunciar às ocasiões de queda. Porque veja, o jejum é um treinamento para isso. Por exemplo, se hoje eu estou fazendo um jejum de carne, um exemplo. A carne está me atraindo e eu estou dizendo não, porque hoje eu estou fazendo jejum. Quando nesta situação, no lugar da carne for uma tentação, um pecado, eu já tenho treinado com os meus jejuns de renunciar à carne, lá, o churrasco e etc. Nesse treinamento, eu estou me preparando para esta ação na realidade que vivo. Você conseguiu entender isso? Quando eu treino no meu jejum a renúncia, quando no lugar daquele alimento, daquele conforto e etc. for o pecado, eu já vou estar treinado. Então vou ter mais força para vencer o pecado. Eu quero que você pegue sua Bíblia em Eclesiástico, capítulo de número 2. Eclesiástico 2, versículo 19. Vai dizer assim: aqueles que temem o Senhor procuram agradar-lhe. Aqueles que o amam satisfazem-se na sua lei. Veja, Eclesiástico 2, 19. Olha que lindo. Aqueles que temem o Senhor procuram agradar-lhe. Eu quero agradar a Deus. Não é o mundo, não é o diabo, não é a minha carne, é a Deus. Aqueles que o amam satisfazem-se na sua lei. Eu vou me satisfazer na lei de Deus e não no pecado. E não nas coisas que é errada. Eu vou me satisfazer aonde? Na lei de Deus. Pegue agora Eclesiástico capítulo 3, versículo 28. Olha só que lindo. O coração de caminhos tortuosos não triunfará, e a alma corrompida neles achará ocasião de queda. Caminhos tortuosos. Os desviados não vai triunfar. Pelo contrário, eles estão caminhando, se lançando cada vez mais na ocasião de queda, no abismo que os conduz à condenação eterna. Não queira isso para você. Não queira. E como nós estamos em uma catequese, quero aqui me utilizar do catecismo da Igreja Católica, como eu amo ter o meu catecismo em casa. E recomendo, compra esse daqui, ó. Edição luxo. Capazinha dura, ó. Material resistente, diferente daqueles outros que se acaba rápido, né? Então compra esse daqui. Ah, Daniel, é caro, cento e pouco. É, mas quando... Muitos, né? Não foram todos, mas muitos que viviam aí nas farras, gastavam um bocado de dinheiro com porcaria, aí quando vem para a igreja acha tudo caro. Né? Bíblia tá caro, catecismo tá caro, livro tá caro, mas quando era para pagar numa cerveja 15 reais, 12 reais, 20 reais, seja lá quanto for, não sei quanto vai estar na época que você vai estar assistindo esse vídeo, mas pagava. Entrada para ver cantor do mundo, pagava. Vive gastando dinheiro com bobagens desnecessárias e às vezes não investe na espiritualidade. Então, compre isso aqui. Tá bom? Catecismo da Igreja Católica, eu quero aqui pegar o número 1. Olha só, já no número 1 vai dizer: Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Eis porque desde sempre e em todo lugar está perto do homem. Deus criou você para participar da vida dele bem-aventurada.
E veja, eis porque desde sempre e em todo lugar está perto do homem. Deus está perto de mim e de você. Mas será que estamos querendo perceber essa presença de Deus? Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Veja, Jesus te chama e ele te ajuda a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo. Como é que Deus está te ajudando nesse momento? Colocando você nessa formação. Isso aqui está sendo uma ajuda de Deus para você, meu filho. Para você, minha filha. Entenda isso. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a igreja. Ele olha para os dispersos e diz: venham para a minha família, que é a igreja. Faz isto por meio do Filho que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumpriram. Nele e por ele chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada. Agora pega o catecismo no número 30 aí, que vai dizer: se o homem pode esquecer ou rejeitar a Deus, este, de sua parte, não cessa de chamar todo homem a procurá-lo para que viva e encontre a felicidade. Esta busca, porém, exige do homem todo o esforço. Olha o que eu estou pregando para vocês. Tem que ter esforço. As pessoas estão fugindo do esforço. De sua inteligência, a retidão de sua vontade, um coração reto e também o testemunho dos outros que o ensinam a procurar a Deus. Então tem que ter esforço, tem que ter dedicação. Pega aí agora no número 44 do Catecismo. Olha só. O homem é, por natureza e por vocação, um ser religioso, porque provém de Deus e para ele caminha. O homem só vive uma vida plenamente humana se vive livremente sua relação com Deus. Só quem está vivo de verdade é quem tem relação com Deus. Você é um ser religioso. Se você foge disso, você se lança no abismo da decepção, da ilusão, da destruição. Não queira isso para você. O pecado cansa, o pecado destrói, o pecado acaba com a vida da pessoa. A preguiça, o conforto demais. Nós não estamos aqui, meus irmãos, numa colônia de férias. É um período de decisão. Qual eternidade você escolhe? Com Deus eternamente ou com o demônio no inferno? Decida-se. E essa decisão, ela vai ter que conviver com a dor da renúncia. Renunciar ao pecado dói. Renunciar ao pecado dói. As conferências de São Maximiliano Maria Kolbe, da edição que li na página 168, diz: após a queda, demos graças a Deus por não termos caído mais fundo e comecemos de novo como se nada tivesse acontecido. Então, o conselho final dessa catequese: caiu, agradeça a Deus por não ter caído mais fundo, porque você poderia estar no inferno agora. Se o teu coração está batendo, se você está vivo, Deus te chama à conversão. Se confessa, se levanta e viva como se a sua queda, aquela queda, não tivesse acontecido. Viva como se nada tivesse acontecido. Passou, acabou, não vou ficar impressionado, não vou ficar preso naquilo. Caí, vacilei, mas eu sou uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eis que o que é velho passou e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, meus irmãos, que nós possamos ter essa decisão por Deus ao ponto de não nos prendermos mais numa vida de confortos, de facilidades. Cuidado para você não puxar as facilidades terrenas para dentro da sua espiritualidade. Eu tenho visto muitas pessoas
fazendo isso. Infelizmente, muitas pessoas caíram nas tentações das facilidades e não conseguem sair delas. Mas não conseguem porque não quer. Sair de uma vida pecaminosa é opcional. A decisão é sua. Pare de se maltratar. Quero que você feche seus olhos um instante, que eu quero fazer uma oração por você. Meu Senhor e meu Deus, eu te peço nesse momento, derrama a tua graça sobre a vida dessa pessoa que está me assistindo. Livra essa pessoa de todo perigo e de todo mal. Eu repreendo na vida dessa pessoa agora toda preguiça, todo comodismo, toda ansiedade que muitas das vezes faz com que essas pessoas não tenham paciência para uma formação como esta, para as tuas coisas. Meu Senhor e meu Deus, eu te peço agora, pelo poder dessa oração, por intercessão de Nossa Senhora, que todo o inimigo bata em retirada, que aqueles que estavam desanimados voltem para o fogo do teu Espírito Santo. Aqueles que estavam tristes, abatidos na caminhada, sejam fortalecidos agora pela tua graça. E aqueles, Senhor, que estavam perseverando, que estavam firmes, fiquem mais firmes ainda. E já atentos, pois há muitas armadilhas do inimigo. Até a entrada do céu vai ter muita batalha. Vai ter muita luta. Mas nós estamos aqui em tua presença, meu Senhor e meu Deus, para te pedir a tua graça, para nos livrar de todo e qualquer mau pensamento, de todo e qualquer desânimo. Eu peço por essa pessoa nesse momento, Senhor, que está de olhos fechados, me ouvindo. Que a decisão dessa pessoa por ti vá além dos sentimentos dela, além das críticas, das perseguições, do cansaço do trabalho ou do desespero do desemprego, seja lá o que for, que a fé esteja acima de tudo e a comunhão contigo seja inegociável. Abençoa, guarda e protege essas pessoas, cada um de nós, Senhor. Amém. Abra seus olhos, meu irmão, minha irmã. Que bênção esta formação, não é? Espero que você reveja, estude, pense, reze com esta formação. Veja o quanto Deus falou contigo aqui. Mergulhe em águas mais profundas e leve a sério a sua espiritualidade. E até a próxima catequese em nome de Jesus. Galerinha que puder, contribui com as cestas básicas aqui, gente, ó, tá aqui. Eu distribuo cesta básica para os pobres, eu conto com sua ajuda. Se vocês não ajudar, eu não vou conseguir distribuir essas cestas básicas. Então ajuda com R$1, com 2, quanto você puder. Se não estiver podendo, ajuda em oração, tá? Mas se você puder, faz uma doação a partir de R$1, já ajuda bastante. Galera que quer comprar o meu estudo bíblico em resposta aos ataques protestantes, fala comigo nesse WhatsApp aqui. Ah, e quem fizer a doação, por favor, envia o comprovante nesse zap aqui, tá bom? Qualquer coisa que precisarem, fala comigo aí no WhatsApp. Se for possível, posso orientar você, tá? Mas também não esquece de compartilhar esta catequese. Meus amados irmãos, que Deus possa nos guardar, nos proteger, nos defender, nos livrar de todo perigo e de todo mal. E que o Espírito Santo possa nos conduzir. Assim seja. Amém. E compartilhe.